A reunião entre negociadores do Brasil e dos Estados Unidos, realizada no fim da tarde ou noite de ontem, no horário de Brasília, início da manhã de hoje, na Malásia, acabou sem reversão imediata das tarifas de 50% para produtos brasileiros importados pelos norte-americanos. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um cronograma de reuniões foi criado para dar prosseguimento às negociações. Vamos ouvir a fala do chanceler brasileiro. Mantive uma reunião com representantes de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes. Nas próximas semanas, acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. Deputado Sanderson, aproveitando que você me permita chamar de você, claro. Está aqui, conhecedor do Legislativo, dá a sensação de que teve uma reunião entre o presidente Trump, que exigia uma coisa, o Lula, que oferecia outra, que não pôde resolver o que o Trump pedia e que marcaram uma reunião que não estava na pauta, não estava na agenda oficial de Trump. Tem algumas informações de bastidores que comentam que isso foi puro lobby de empresas brasileiras, especificamente vinculadas com proteínas, que tem alguns irmãos, se alguém quer entender, entende, que não quer entender, não entende, que fizeram um lobby para que essa reunião se faça para marcar uma outra reunião. Donald Trump é um estrategista, né? Não de agora. Como empresário é um grande estrategista e sabe muito bem o que está fazendo. E ele sabe que também, do outro lado ali, daquela mesa, tem um agente político deletério em todos os sentidos. O Lula é destrutivo. Então, o Trump era obrigado a fazer um gesto no sentido de, pelo menos, mostrar para o mundo não que o destrutivo ali, o deletério, não é ele, é Lula. E sendo Lula hoje, infelizmente, o presidente do Brasil, ou estando no Palácio do Planalto, ele, de alguma maneira, tinha que fazer aquela foto, aquele vídeo. Mas eu, sinceramente, chance de caminhar essas negociações, zero. Não vejo como. E ficou muito claro também aquela narrativa criminosa colocada, André Suano, de que o deputado federal, aliás, mais votado do Brasil, Eduardo Bolsonaro, teria atuado para que as tarifações acontecessem. Claro que não. Nunca aconteceu isso aí, né? E essas narrativas agora acho que caem por terra, né? O câncer que governa o Brasil, que é o Lula e o PT, vão ali na frente entenderem que as tarifações acontecem justamente pelo tipo de governo que Lula estabeleceu. Um Estado gigante, 40 ministérios, não entrega, nenhum dos ministérios pode verificar. Nenhum dos 40 ministérios entregam um único projeto para o Brasil. Bolsa Família aumentou em 25%. Pé de meia, uma invenção, uma invencionice que destrói inclusive a própria família, né? E com interesses de cativar a juventude pobre, né? Agora a história do gás do povo. Não tem um projeto nacional de país. São projetos para os seus eleitores. E por isso que o Brasil hoje é considerado, né, um pária em vários sentidos. Eu estive na semana passada num encontro nos Estados Unidos, né? E eu sei que tu é xerife. E nós estivemos na capital do Velho Oeste, que é Denver, né, capital de Colorado. E nesse encontro, que não é promovido pela ONU, a ONU não promoveria jamais um encontro sobre segurança pública. É a Associação Internacional de Chefes de Polícia, uma instituição que existe há mais de 100 anos, que reúne todos os anos numa cidade dos Estados Unidos para tratar sobre segurança pública, sobre enfrentamento às facções, sobretudo. E lá, né, vários chefes de polícia, xerifes, nas oficinas que participamos, estava eu, deputado Elídio Mendes, que é o presidente da PEC da Segurança Pública, da comissão, o relator da PEC da Segurança Pública, o deputado Mendonça Filho, e o presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, que é o coronel Alberto Fraga. E praticamente todos disseram assim, por que o Brasil passa pano no narcotráfico? Essa era a pergunta recorrente. Que vergonha. E nós, como parlamentares, oriundos das polícias, ficamos sem resposta. Porque não, o parlamento não tem força para superar. O poder executivo, sim, passa pano. Prova disso é essa relação do Lula com o narco-ditador Nicolás Maduro. É uma relação visceral. E o Lula não quer se desfazer dessa relação.
Outra prova de que o Brasil hoje passa pano sim no narcotráfico, com o Lula e seus asseclas, é a resistência do atual governo em classificar as facções criminosas que manejam o narcotráfico com grupos terroristas. Claro. Isso facilita porque facilita extradições, sequestros de bens, e o Brasil não quer assinar o protocolo. E não vai assinar. Com o Lula, não vai assinar. Cláudio Caivano, tem aqui um superchat que a gente vai deixar para depois, mas não quero me perder. Disse Nobre Caivano, então deve ser você, o Nobre Caivano deve ser você. Um Congresso porteño mais liberal pode atrair empresários brasileiros a investirem na Argentina e não mais no Brasil lulista? Fica a pergunta, depois quando entramos na parte da Argentina a gente responde, mas não queria deixar de atender a deferência de quem nos mandou um superchat. Teve a reunião. A reunião parece que foi pegada na última hora. Uma reunião em que participou Marco Rubio, Greer, que é o encarregado de negócios, e Vicent, secretário do Tesouro. E ele fala, vocês vão ter que negociar com eles. Isso. Com uma observação em que a postura do presidente Trump era para frente. E a postura do presidente Lula era apoiado na cadeira. O que te disse tudo isso? Disse o óbvio, né? A reunião foi protocolar, ou seja, vamos seguir aqui um protocolo porque nos encontramos. Vamos sentar, não teve cafezinho, teve aceno para uma próxima reunião, como você muito bem destacou. Isso que eu destaquei o que o Trump disse, ele disse exatamente essa frase, vocês vão tratar com Marco Rubio e Scott Bessent. Isso já dá uma demonstração de como será a negociação, vamos chamar assim, se ela vier a acontecer. E ele diz o seguinte, olha, as discussões quanto à tarifa vai depender se o governo brasileiro estiver disposto a ceder dentro das nossas perspectivas. E, obviamente, isso envolve uma série de questões que o governo brasileiro não está disposto a ceder, Segré. Um exemplo, só para deixar claro aqui, as terras raras. Isso envolve a negociação americana porque o presidente brasileiro está deixando isso para a China. Esse é o ponto crucial numa possível negociação que não vai acontecer. Não crie caraminholas na sua cabeça, isso jamais vai acontecer. Isso faz parte da estratégia de manter a narrativa viva. Esse governo vive de narrativas. A reunião protocolar é diferente de uma reunião diplomática, onde tudo é acertado, tudo é colocado no papel e existe assinatura bilateral. Isso aí é só para inglês ver. Fica a dica para você.